Eu quero ler com vocês hoje um versículo que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14 e o versículo de número 28, que diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. 29. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Logo depois da primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos e ele diz assim: olha, eu quero que vocês entrem no barco e passem para o outro lado do mar, enquanto eu fico aqui e vou despedir a multidão. Então os discípulos de Jesus eles obedecem à ordem do mestre, pegam o barco, entram nele e começam a ir para o outro lado do mar. Neste meio tempo, enquanto os discípulos estão navegando para chegar ao destino que Jesus tinha ordenado a eles, Jesus despede a multidão, depois Jesus vai ao monte, ora, e enquanto tudo isso acontece, os discípulos estão lá no meio do mar e de repente se levanta uma grande tempestade, mas uma tempestade daquelas que até mesmo eles ficaram assustados. E olha que alguns, ou a maioria deles, eram pescadores que tinham experiência no mar, mas mesmo assim a tempestade ela era tão grande que ela chegou a assustar todos os discípulos. E de acordo com a Bíblia, quando foi pela quarta vigília da noite, porque na época de Jesus, a noite era dividida por vigílias, segundo o costume dos palestinos e ali dos judeus. A primeira vigília da noite, ela era das 18 às 21 horas. A segunda vigília da noite era das 21 até a meia-noite. A terceira vigília da noite era da meia-noite às 3 e a quarta vigília da noite era das 3 horas da madrugada até as 6 horas da manhã. E é exatamente nesse período que vai acontecer algo muito incrível, porque de acordo com a Bíblia, na quarta vigília da noite, enquanto os discípulos estavam lá no meio do mar e uma grande tempestade estava assolando o barco em que eles estavam, de repente, em meio àquela tempestade, aquele vento soprando, aquelas ondas balançando o barco para a direita, para a esquerda, para trás e para frente, aparece alguém andando por cima das ondas, por cima da água. E quando os discípulos eles olham para essa cena, alguém andando por cima das ondas, por cima das águas e aquela tempestade, aquele vento muito forte, eles não reconheceram quem era e logo gritaram com grande pavor e disseram: é um fantasma. Eu não sei se realmente eles acreditavam em fantasma, mas naquela situação que eles estavam vivendo, no meio daquela tempestade, daquele vento soprando, e de repente aparece alguém, um vulto andando por cima das ondas, por cima das águas, todos eles então ali pensaram realmente que era um fantasma. E de repente, em meio a tudo isso, uma voz ecoa vindo da direção daquele que eles achavam que era um fantasma e diz assim: não tenham medo, sou eu. E é possível que mesmo não conseguindo reconhecer quem estava andando por cima das águas, mas acredito eu que pela voz eles entenderam que era Jesus. Porque a seguir, Pedro então, que era o mais sanguíneo de todos os discípulos, aquele que sempre tinha a primeira palavra, creio eu que ele dá um grito, porque a Bíblia diz que ele falou, mas no meio daquele vento, daquela tempestade, fico eu imaginando que Pedro dá um grande grito e diz assim: Mestre, se és tu mesmo que estás aí andando por cima das águas, então ordena que eu vá por cima das águas também andando ao teu encontro. E Jesus, que estava vindo em direção ao barco, então diz a Pedro: então vem, Pedro. E eu fico aqui tentando imaginar a cena que aconteceu naquele momento. De repente eu creio que Pedro olha para aquelas ondas, olha para aquela água e coloca o primeiro
pé fora do barco e ele vê que o seu pé firma, não afunda. Então ele coloca o segundo pé e ele começa talvez a andar um pouco lento, daqui a pouco vai ganhando confiança, vai andando um pouco mais rápido, só que de repente, enquanto Pedro está concentrado ali, ele começa a sentir o vento. É o texto que diz assim: Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar nas águas. E quando Pedro ele percebe que ele começa a afundar, agora ele dá um grito de clamor e de misericórdia. Ele diz: mestre, socorre-me, porque senão eu vou morrer. Aí então Jesus chega perto de Pedro, estende a mão, pega pela mão dele, ergue ele, leva ele até o barco, eles entram dentro do barco e então Jesus acalma aquela tempestade e tudo se transforma em bonança ou em calmaria. E o que é que eu quero refletir com vocês a respeito dessa história? Porque se Jesus sabia, e Jesus sabia que Pedro ia afundar, porque Jesus podia conhecer o futuro, Jesus sabia que Pedro ia andar sobre as águas, mas num determinado momento Jesus também sabia que Pedro ia começar a afundar, ou seja, ia fracassar ali naquela sua tentativa. E eu fiquei pensando, se Jesus sabia, por que é que Jesus então permitiu e falou para Pedro: Pedro, vem? E eu quero destacar aqui 4 pontos de que por que Jesus permitiu e por que Jesus ordenou a Pedro que fosse andar por cima das águas ao seu encontro. E o primeiro motivo que eu encontrei foi que era um desejo de Pedro andar por cima das águas. Quando Pedro viu que Jesus estava andando por cima das águas, logo no seu coração despertou o desejo de também andar por cima das águas. E como que eu cheguei nessa conclusão? Porque não foi Jesus quem pediu para Pedro andar por cima das águas. A primeira iniciativa foi do próprio Pedro. Ele disse: Senhor, se és tu, então manda-me que vá ter contigo por cima das águas. Bom, Pedro poderia ter pedido qualquer uma outra coisa, mas a primeira coisa que ele pediu foi essa. Por quê? Porque logo nasceu no seu coração o desejo de ir andar por cima das águas. E eu entendo aqui que quando o ser humano ele tem o desejo de fazer alguma coisa, mesmo Deus sabendo que nós vamos fracassar, Ele permite que a gente faça aquilo. Talvez por vários motivos, mas Deus permite. E veja que aqui Jesus, sabendo que Pedro ia afundar, que Pedro ia duvidar, Jesus permite. Jesus disse assim: Pedro, então vem e anda. Ou seja, muitas vezes, mesmo Deus sabendo que nós vamos fracassar, que aquilo que a gente quer fazer não vai dar certo, mesmo assim, Jesus permite. E quantas vezes nós, quando as coisas não dão certo, nós nos pomos a nos perguntar: poxa, se Deus sabia que não ia dar certo, então por que Deus permitiu que eu fizesse? Por que Deus permitiu que eu fosse? Por que Deus permitiu que eu realizasse? Porque Deus sabia que era um desejo meu, era uma vontade minha de realizar aquilo. E Deus não está aí para impedir que nós venhamos tentar realizar aquilo que nós muitas vezes desejamos, mesmo que Ele saiba que não vai dar certo. Ele permite nós irmos até onde a gente vai conseguir ir. Até porque muitas vezes nós precisamos aprender com os nossos próprios erros. O segundo motivo que eu encontrei aqui de que por que Jesus permitiu que Pedro andasse por cima das águas, mesmo sabendo que ele iria afundar, é que Jesus queria que Pedro entendesse e que todo ser humano entendesse que ninguém vai ser igual a Jesus. Talvez Pedro pensasse que ele pudesse ser igual a Jesus. Só que Jesus não tinha fracassos. Jesus não tinha limitações. Jesus não possuía falhas. Jesus foi perfeito em tudo.
E Pedro precisava entender que jamais ele seria igual a Jesus. O máximo que o ser humano pode chegar a ser é parecido com Jesus. Veja o que Paulo recomenda. Paulo diz assim, ó: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitar não é ser igual. Parecido não é ser igual. Hoje nós encontramos por aí muitas réplicas que se chamam de réplicas perfeitas, réplicas de relógios, réplicas de perfumes, e quando você olha para ele de relance, você diz assim, deve ser original. Mas quando você chega mais perto e você vai investigar, você percebe que realmente ele não é igual. Ele é parecido, ele tem o mesmo rótulo, ele tem a mesma cor, ele tem o mesmo cheiro, porém ele não é igual, ele é uma imitação na linguagem popular. E foi exatamente isso que Paulo quis dizer. Nós podemos imitar a Jesus, nós podemos ser parecidos com Jesus, porém nunca chegaremos a ser igual a Jesus. Então aqui Jesus queria ensinar a Pedro que jamais Pedro poderia ser igual a Jesus. Ele pôde até andar por um certo tempo por cima das águas, mas por um determinado momento ele começou a afundar. E ali então ele percebeu que ele poderia ser parecido com Jesus, porém igual a Jesus jamais. Deus deu a capacidade ao ser humano de expulsar demônios, de operar milagres, de fazer muitas coisas. Porém, Deus não permitiu ao homem e jamais permitirá que o homem seja igual a Jesus. O terceiro ponto que eu achei aqui nessa história é que Jesus queria que Pedro entendesse que ele tinha sim capacidade de andar por cima das águas. E não só Pedro, mas qualquer um dos discípulos que estavam no barco, se tivessem tido a iniciativa de andar por cima das águas, também teriam conseguido. Por quê? Não existe ser humano mais capacitado que o outro, desde que ele tenha coragem, desde que ele tenha iniciativa e desde que ele tome uma decisão. Então Jesus queria provar a Pedro aqui que ele tinha sim a capacidade de andar por cima das águas. Embora fosse uma coisa aos olhos humanos impossível de acontecer, porém a fé, ela faz coisas impressionantes. E foi exatamente por causa da fé de Pedro que ele conseguiu andar por cima das águas. Porque veja que quando ele afundou, Jesus disse assim: homem de pouca ou de pequena fé, por que duvidastes? Pedro só começou a afundar quando ele começou a duvidar. E esse é o problema do ser humano. Por maior capacidade que ele tenha de fazer as coisas, existe uma coisa no ser humano que se chama dúvida. E esse é um mal que nos permeia. Quando a dúvida entra no nosso coração, nós então começamos a fracassar. Nós começamos, igual Pedro, a afundar. E esse é o momento que nós temos que clamar pela misericórdia do Senhor e pedir que Ele nos ajude, pedir que Ele nos socorra. Porém, entenda que você tem capacidade sim de fazer até mesmo aquilo que você acha que para ti é impossível. E até mesmo que as pessoas duvidem que você consiga fazer. Porém, se você tiver fé, iniciativa e coragem, você conseguirá fazer. E era isso que Jesus queria ensinar para Pedro naquele momento. O quarto motivo que eu quero destacar aqui, para nós encerrarmos essa nossa reflexão, Jesus queria ensinar a Pedro e mostrar para ele que Pedro era dependente de Jesus. A Bíblia não menciona por quantos minutos ou quanto tempo que Pedro ele andou por cima das águas. Porém, eu creio que enquanto Pedro está andando, quem sabe Pedro já está aqui se achando melhor que os outros discípulos que estavam no barco.
Por quê? Porque ele estava andando por cima das águas e talvez no seu pensamento ele estava dizendo assim: poxa, eu sou igual a Jesus, eu estou igual ao Mestre. E nesse momento de empolgação, que Pedro está iludido ali nos seus pensamentos, de repente, talvez ele dê uma olhadinha para trás e ele olha para os seus amigos que estavam no barco e talvez até menospreze os seus amigos, se achando melhor do que eles. Mas Jesus, que já sabia que Pedro iria fracassar e iria afundar, está querendo aqui dar uma lição para Pedro. E talvez Jesus está ali conhecendo os pensamentos de Pedro e dizendo assim: daqui a pouquinho, Pedro, você vai entender que você não é nada disso que você está achando que é. Porque você está se achando melhor do que os outros. E isso, meus amigos, é um grande perigo na vida do ser humano. Porque quando as coisas começam a dar certo na vida do ser humano, ele se acha mais capacitado que as outras pessoas, ele se acha melhor que as outras pessoas, ele se acha melhor do que os seus amigos, melhor do que os seus irmãos, melhor do que os seus parentes, melhor do que aqueles que estão ao redor dele. E nesse momento, cresce no seu coração uma prepotência. Ele se acha independente de tudo, de todos e às vezes até mesmo de Deus. Mas ele só vai admitir que é dependente no momento em que as coisas começam a dar errado. É no momento que ele começa a afundar, no momento que as coisas começam a não ir tão bem na sua vida. Ele percebe que realmente ele é dependente. E é isso que Jesus queria ensinar para Pedro ali. Que Pedro era dependente da misericórdia de Jesus. E no momento que Pedro começa a afundar ali naquele mar, com aquele vento soprando, com aquele mar agitado, com aquela tempestade, ele percebe: nossa, eu preciso da misericórdia de Jesus. E ele clama e Jesus lhe estende a mão e levanta ele novamente. Bom, eu quero finalizar por aqui a nossa reflexão de hoje. E era isso exatamente que eu queria passar para vocês, essa iluminação que eu tive dentro da palavra e nesse texto, nessa história. Esses 4 pontos eu queria destacar para vocês, que foi o que eu aprendi aqui. Espero que você também tenha sido edificado com essa história e com esses pontos que eu destaquei aqui neste momento. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, deixe o seu like no nosso vídeo, ative o sininho de notificações, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.